Eu vejo muito poucos comentários, tá? Criticando a ditadura do ministro Alexandre de Moraes e os 10 outros pares do Supremo Tribunal Federal, tá? Como assim acabar com prisão especial processual para diplomados, bacharéis, licenciados, só, tá? É, eu queria aqui, eu estou tentando fazer vídeos curtos, tá? Ele fala depois de 82 anos desse instituto, importantíssimo. Olha, isso está partindo de uma pseudo-esquerda, tá? Estão dando parabéns, tá? Parabéns por quê? Porque o deles não acabou. Até padre tem direito à prisão especial, conforme diz a lei. Até pastor, quer dizer, então se eu fizer um cursinho vagabundo de pastor e me inscrever na Ordem dos Pastores do Brasil, eu também vou ter direito à prisão especial de novo, já que eu sou diplomado em Direito pela UF há 23 anos. Tá? Esse cidadão, tá? Togado, togado, mas vindo do assento, com assento pelo Ministério Público no Supremo Tribunal Federal, tá? Ele parece não conhecer o direito, a lei, o direito, tá? Os princípios, tá? Ele inventou, é mais uma invencionice, está ferindo o princípio da isonomia, tá? Vamos focar nessa questão, tá mesmo? Tá? O que é um direito, tá? Você tem uma lei que declara um direito. No caso aí foi uma lei federal, o Código de Processo Penal, que por 82 anos declarou-se um direito. E aquele que colou grau antes dessa mudança tem o quê? Direito adquirido, tá? E me causa muito espanto, tá? Ninguém tocar nesse assunto, especialmente por exemplo, eu sou inscrito no canal Papo de Criminalista, tá? Isso não é interessante para os clientes acho que é Mário Oliveira Filho, tá? Não é interessante para a advocacia criminal, tá? Ele está ferindo também o princípio da presunção de inocência, tá? O indúbio pro réu, tá? E isso foi criado justamente porque nós sabemos que, ao contrário de países como até mesmo Portugal, por exemplo, eu sou luso brasileiro, tá? Luso descendente, melhor dizendo. Então, as prisões lá são dignas. Eu me recordo, tá? Posso, salvo engano meu, tá? Que a cela comporta no máximo 3 pessoas. As prisões são dignas. A polícia ela não usa fuzil regularmente, tá? Então, usa uma Glock 9mm modelo 19, de 15 no carregador, regularmente. E olha que eles são da OTAN, tá? Houve agora um atentado de um paquistanês numa mesquita criada por um infeliz lá na capital Lisboa, tá? Várias mesquitas, né? Que eles estão construindo num país católico, apostólico romano, tá? Em que São Tiago nomeou bispos, em Braga, você tem Nossa Senhora de Fátima, Santo Antônio de Lisboa, você tem um país de Santa Jacinta e São Francisco de Marto, tá? Então, o Brasil, tá, foi por essa e por outras que foi criado esse instituto, que não só, tá, atribuiu esse direito, tá, a diplomados, tá, como a não diplomados, como um caso de policial não diplomado, tá? E ainda existem concursos, polícias judiciárias, civis, oficiais de justiça que independe de diploma para o certame, para posse, para o exercício, tá? Você tem isso, uma pessoa que tira brevet de aviação
tá? Cujo curso não tem grau superior de escolaridade, essa pessoa vira militar na reserva da aeronáutica, tá? Ela tem esse direito também, tá? E eu li recentemente, por exemplo, um jurado, uma pessoa que foi jurada alguma vez na vida, compôs o tribunal do júri, tem, mesmo que não diplomada, tem esse direito. Existe lá uma exceçãozinha, tá, a essa regra. E também, tá, os que eles lá, com a alteração durante o governo Fernando Henrique Cardoso, se não me falha a memória, tá, houve também lá constando, tá, os ministros de confissão religiosa, ou seja, padres e pastores, como eu disse. Então, basta eu fazer um cursinho vagabundo e dizer que eu sou pastor. Tá bem? Aí pronto. Então, olha só, nós estamos tratando de um instituto, tá? Esse cara é um canalha, viu, Alexandre de Moraes? É um canalha, é mais um canalha, tá? Você está inventando isso, você inventou isso, nunca houve esse tipo de precedente de jurisprudência e você está ferindo o meu direito adquirido. Por que existe isso? Além do fato das prisões serem masmorras, tá? Existem, tá? É comum as doenças. Eu já visitei prisão, nunca fui preso, mas já visitei por exemplo, na 76ª Delegacia de Polícia, na Avenida Amaral Peixoto, centro de Niterói, e na época, tá? O delegado Renato Chernicharo, tá? Isso é público e notório, tá? Ele foi acusado pelo promotor Burharten de receber propina, corrupção, não é contribuição, é suborno. Ele pelo menos foi acusado, tá? E depois promovido a coordenador de polícia na época, que hoje é diretor de polícia civil, tá? E ele foi acusado pelo promotor Burharten de receber suborno para poder, na cela comum, é isso que vai acontecer, tá? Ter regalias como um buraco para ar-condicionado, equipamento de som, bebidas, drogas, etc. No caso, eu não sei se no caso dele, ar-condicionado e equipamento de som, com certeza, tá? Era a denúncia na época. Havia uma cela especial para diplomados, por exemplo, tá? E isso existe não só por esse fato de ser, eram 500 detentos na cela comum, tá? Tinha uns que eram obrigados a dormir em pé, tá? E os que não faziam parte de facções e não tinham diploma, tá? Eram obrigados na delegacia de charitas, tá? O termo correto é caritas, mas todos aqui falam charitas, ou no caso a delegacia de Jurujubi, tá? Eles não tinham nenhum buraco para defecarem, urinarem, então eles utilizavam o marmitex, tá? Para poder defecar, tá? Então, isso vai acontecer com tipos como o Alexandre de Moraes, qualquer magistrado, membro do parquê, Ministério Público? Não. Padres, pastorecos? Não. Padrecos, para não dizer que não falei da minha própria religião? Não. Tá? Outra coisa, tá? Como além do direito adquirido, como eu falei, há a presunção de inocência, tá? O indúbio pro réu, até porque não houve o trânsito em julgado, a condenação em definitivo. E existem situações como falsa delação premiada, existem situações como comunicação falsa de crime, para ferrar o cara faz a menina lá faz um registro de ocorrência, ou boletim de ocorrência, onde ela falta com a verdade só para ferrar com o cara, tá? E ferra o cara, pronto. Tá? Ele tem que ter a segurança de uma prisão especial. Existe crime de falso testemunho para ferrar com o cara, entendeu? Existe fraude processual, tá? Para poder ferrar, o policial plantando provas falsas para ferrar com o cidadão. Então isso foi criado para proteger
aquele que presumidamente pela Constituição Federal ele é inocente. Ele ainda não foi julgado, não foi condenado e, enfim, tá? O Alexandre de Moraes e esses ministrecos sabem muito bem. Desculpa, a imagem está um pouco embaçada, tá? Eu vou mandar mesmo assim para o YouTube, tá? Deixa eu ver se melhora aqui. Melhorou? Não, né? Tá embaçada. Melhorou? Não. Então, eles sabem muito bem que a interpretação deve ser feita conforme a vontade, o ânimos do legislador constituinte, por exemplo. Tá? Isso nós estamos falando de cláusulas pétreas, artigo 5º, cláusula pétrea. Tá? São direitos e garantias individuais e coletivos, tá? Que ele está escancarando, de modo escancarado, violando. Tá? Quando ele ganha muito bem para proteger. Tá? E o fato é que a interpretação tem que ser feita aos olhos do legislador constituinte, reformador, não aos olhos de interesse e sentimento pessoal deles. Entende? Que é o que está acontecendo, a usurpação da função do legislador constituinte. Tá? A interpretação deve ser feita dessa maneira. Eles estão inventando, deturpando, e então eu peço para que as pessoas pensem melhor. Isso não é bom, porque o vento que sopra cá, sopra lá. Isso pode acontecer com jornalistas que estão aplaudindo isso. Tá? Eles não são muitas por vezes perseguidos politicamente, prisões políticas, etc. Isso é uma idiotice de débeis mentais jornalistas, tá? Que estão embarcando nessa doutrinação, tá? Nessa ditadura que está acontecendo no Brasil. Tá? Depois não reclamem. O jornalista tinha direito. Eu fui a um dentista outro dia, ele tinha direito. Agora ele não tem direito. Isso é uma garantia, tá? Individual. Tá? A Constituição é garantista, é uma Constituição cidadã, é uma Constituição garantista. E esses cabras safados de toga do STF, que eles ousam em mudar o nome para Suprema Corte, até isso eles fazem. Tá? O nome quem dá não é o dicionário, o nome quem dá é a Constituição da República Federativa do Brasil. Esses cabras safados estão atacando, golpeando a Constituição Federal, com facadas pelas costas das 4 linhas da Constituição. Então eu peço que reflitam, tá? E tomem alguma atitude antes que seja tarde demais. Estamos rumando, sim, para a Venezuela.